meditação dessa manhã, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem lá no final do Evangelho de João, final do Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. A partir do versículo 15 até o final do capítulo, até o final do Evangelho de João. Nós vamos meditar nessa manhã sobre o tema: qual a sua identidade no serviço a Cristo? Qual a sua identidade no serviço a Cristo? Diz assim, a partir do versículo 15, do capítulo 21 de João: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Eu, particularmente, amo o fim desse Evangelho, porque ele traz uma informação aqui impressionante. A quantidade de feitos de Jesus seria tamanho que nem todos os livros sobre a face da terra caberiam, se fossem contados em detalhe. Impressionante, não é? Impressionante. Todos esses feitos foram por nós, irmãos. Foi pela humanidade, foi por amor de cada um de nós. E nós precisamos nos atentar nesse que fez todas essas coisas todas. Lá no início do capítulo 12 de Hebreus, nós vemos uma exortação do escritor dizendo para olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou seja, aquele que propiciou a fé, deu motivo pela fé existir no nosso coração, e aquele que vai consumar a fé nos últimos dias, né? Nós precisamos nos atentar mais para isso, porque
Às vezes nós prestamos muita atenção no que está ao nosso redor, né? E nós nos esquecemos de olhar para a nossa vida em particular, e como é que eu estou servindo a Cristo no meu dia a dia, como eu estou agradando a Cristo nos meus afazeres, como eu estou agradando a Cristo com as minhas palavras, como eu estou agradando a Cristo em meio das dificuldades ou em meio da alegria, circunstâncias naturais da vida, né? Como é que eu produzo para Cristo no meu dia a dia? Será que Ele olha para mim e fala assim: esse servo é bom e fiel? Mas todos nós precisamos pensar nisso, né? Até mesmo isso evitaria certos tipos de preocupação em relação ao temor dos homens, né? O que as pessoas acham de nós, o que pensam de nós, como se devêssemos alguma coisa a alguém, mas na verdade nós fomos comprados por um sangue, por um corpo, não é? Sim ou não? Só um entregou o seu corpo, só um derramou o seu sangue. Então a nossa responsabilidade é para este, o nosso temor é para este, a nossa dedicação é para este. Se nós, irmãos, cada vez mais entendermos que se nós cumprirmos os preceitos do Senhor em todas as coisas da nossa vida, não vai faltar compromisso com ninguém. Com ninguém. Porque os preceitos do Senhor nos ajustam eticamente, sim ou não? Os preceitos do Senhor, os testemunhos do Senhor nos ajustam moralmente, sim ou não? O que mais falta nesse mundo, se não ética e moral? O que mais falta nesse mundo, se não ética e moral? O segredo está então em voltar para os preceitos, para os testemunhos do Senhor, que naturalmente eu cumprirei todas as outras coisas com louvor, inclusive dos homens. Inclusive dos homens. Mas se eu não faço uma avaliação pessoal, uma avaliação própria, ou estou perdido no meu serviço para com o Senhor, certamente eu não conseguiria atingir esse objetivo. Porque eu não faço uma avaliação pessoal de como está a minha vida diante disso tudo, se eu consigo servir o Senhor no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus estudos, né, dentro da minha casa, na conversa com meu vizinho, com minhas amigas, com meus amigos. Se eu não faço essa avaliação, eu levo minha vida, como se dizia antigamente, à la vontade, né? Os mais antigos já riram. E aí eu acabo, e muitas vezes, fazendo a vontade de quem? Minha, e não do Senhor. Porque eu não faço essa avaliação. E as crises de fé da nossa vida virão. E essas crises de fé não podem nos afundar num poço sem fundo. Mas elas precisam ser superadas pelo arrependimento e perdão do Senhor. E aí eu não sei quantos já perceberam onde eu quero chegar. Existe um personagem principal aqui nesse texto, não existe? Não era João. Pedro. Pedro tinha algumas características assim de personalidade que faz a gente refletir bastante, né? E aí a gente vê o amor e a misericórdia e a bondade de Cristo cada vez maiores, porque ele conhece o indivíduo. Ele não conhece essa massa de pessoas aqui. Ele lida com o indivíduo, com uma pessoa. Eu e a Ana somos um em casamento, mas no relacionamento com Cristo somos dois. Ele enxerga o Fábio, ele enxerga a Ana. Somos um individualmente na adoração, no serviço, no louvor, na meditação, na glorificação, vamos falar sobre isso.
E ele sabia exatamente quem era Pedro quando o chamou. O Senhor não se engana, irmãos. Alguém pode achar assim: o Senhor se enganou em me chamar, porque eu não sou esse que ele esperava que eu fosse. Isso é uma coisa que está na sua cabeça. Parafraseando o Salmo 77, isso é enfermidade tua. O Senhor não se engana de quem ele recebe para o servir. Ele não se engana. Ele sabe exatamente quem é você, quais são suas fraquezas, suas limitações, suas incredulidades. Né? Todos nós temos áreas da nossa vida para crescer, para desenvolver. Pedro também era assim, o afoito discípulo, né? Que demonstrava muitas vezes atitudes assim que pareciam de fé, mas o seu coração ainda não havia compreendido plenamente o que é servir a Jesus. Muito assim, tempestuoso, né? Em determinado momento da sua vida, ele declarou para o Senhor Jesus: Senhor, onde quer que fores, eu irei, mesmo que eu tiver que morrer por ti. E aí o Senhor Jesus mostra que aquela palavra de Pedro era uma palavra precipitada. Estava saindo daqui para fora, não era algo que ele tinha no coração. E o Senhor fala que antes do galo cantar 3 vezes, aquele mesmo que disse que morreria por Jesus, ele é negado. Então é impressionante a obra do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, porque ela vai nos moldando, se nós permitirmos, né, a sermos servos cada vez mais com uma identidade própria. O servo com uma identidade própria, ele não olha para o lado e fica preocupado com o que o outro está fazendo. Eu não me preocupo porque o irmão Cláudio sentiu um chamado de Deus e se entregou para o seminário, para cursar teologia, porque eu tenho a minha história diante de Cristo, e o meu coração fica tranquilo em relação a isso. Eu não me preocupo com outros irmãos, com o que eles estão fazendo, não me preocupo no sentido assim de haver algum tipo de inveja ou contenda, ou olhar para o irmão e falar: poxa, o irmão fulano de tal está se desenvolvendo tanto e eu não. Ora, só chega a essa conclusão quem tem dívida com o Senhor, que já foi chamado para o Senhor para se desenvolver e no seu coração está retendo isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí eu vou ficar olhando para o outro se desenvolvendo e falar assim: poxa, e do outro, o que vai ser? Eu tenho um chamado próprio diante de Deus e fico me segurando, sempre preocupando com as coisas desse mundo, com a vida secular, e nunca me entrego. Aí eu vou ficar olhando, vendo os irmãos se desenvolverem diante do Senhor e falar: ó, o irmão fulano de tal se desenvolvendo tanto assim em fé. Mas por quê, irmãos? Porque nós não criamos em nós mesmos uma identidade de serviços. Pedro tinha esse problema na sua personalidade. Tinha esse problema na sua personalidade. Ele ficava olhando muito para o redor, né, o que está ao redor, e ele deixou muito tempo de se desenvolver a si mesmo com essa sinceridade no coração, não com uma palavra precipitada, mas que ele esteja realmente pronto para servir. E aí é um grande salto de fé. Nós precisamos estar realmente prontos para servir. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, você se prostrar e dizer com o coração, não é da boca para fora não, de coração: eis-me aqui, Senhor, usa-me aqui, usa-me. E no final do ministério de Jesus, nós vemos que Pedro ainda tinha um pouco dessa personalidade falha, que não permitia ele criar uma identidade no serviço ao Senhor.
Percebam bem que depois ainda de Cristo conversar com ele acerca de algo muito importante que nós vamos falar aqui, mas ainda na introdução, ele fala para Jesus, preocupado, depois de Jesus ter falado tanta coisa para ele, ter ensinado tanta coisa para ele interpela Jesus a respeito de uma outra pessoa, que foi João. Sinceramente, irmãos, se você ouve do próprio Cristo, inclusive a forma que você vai morrer, o que você faz? Meu Deus, o que eu faço é, em oração, me voltar cada vez mais para o Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra que Ele me deu, que me mostrou que até o final da minha vida eu vou servir. Mas depois de ouvir isso, Pedro pergunta assim: e desse aí, o que vai ser? E desse daí, o que vai ser? Olha, irmãos, todos nós podemos fazer isso quando a gente não cria uma identidade própria de serviço ao Senhor. E desse aí, o que vai ser? Sempre preocupado com os outros, sempre preocupado com a vida dos irmãos e a minha vida diante do Senhor, né? E ouve de Cristo: olha, se eu quero que Ele fique até que eu venha, Jesus está falando aqui da sua segunda vinda, ou seja, João duraria até hoje. Se eu quero que Ele fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Segue-me tu. Olha para mim, presta atenção no chamado que eu tenho para você, para a sua vida, e deixa os outros para lá. Segue-me tu. E aí, irmãos, eu identifiquei umas formas da gente tratar esse problema da falta da identidade no serviço nesse texto. E o primeiro deles, fica claro aqui na conversa de Jesus com Pedro, que nós vamos conseguir a nossa identidade realmente no serviço se nós tivermos um alicerce só. Sabe qual é esse alicerce? O amor por Cristo. Olha, irmãos, todos nós sabemos o quanto Cristo nos ama, mas a grande questão é o quanto amamos a Cristo. E essa proporção, quanto amamos a Cristo, vai se revelar uma construção de uma identidade diante do nosso Senhor e Salvador, para servir. Pedro havia negado o Senhor, e não só negado, como um pouco antes de Jesus aparecer a eles, tinha voltado a pescar aquilo que Jesus falou que ele não pescaria mais. Não é verdade? Quando lá na primeira vez que ele apareceu a Pedro, Tiago e João na praia, e os chama, o que Jesus disse para eles? E vos faria o quê? De quê? De homens, não de peixe, não é? Logo após a morte de Jesus, como aquele realmente que não tinha uma identidade no serviço a Cristo, demonstrou que ele não tinha identidade no serviço a Cristo, porque ele falou para os outros, ainda foi exemplo, mau exemplo, né? Vamos pescar. Entrou no barco e os outros foram com ele, né? Foi mau exemplo para os irmãos, né? Entrou lá e foram pescar. Até Jesus aparecer mais uma vez na praia, lembrar para eles que aquilo dali não era a missão que ele tinha deixado, né? Eu gosto também de pescar. Minha filha me deu uma caneca, foi no meu aniversário, foi no Dia dos Pais, não foi? Dia dos Pais. E aí a caneca muito bonitinha, com um lado assim,
diz assim: sou pescador de peixes. Aí do outro lado da caneca diz assim: mas principalmente pescador de homens. Não é? Nas férias também eu gosto de jogar uma linha, não pesco nada. Fico lá só me divertindo, olhando para o mar. Não pesco nada, não vem nada. Mas às vezes na praia vem uma criança, fica do nosso lado, não é? Vem uma pessoa, fica do nosso lado. E aí eu começo a pescar aquilo que o Senhor começou a me separar para pescar, né? Começa a dizer: e pescou alguma coisa? Não pesquei nada. Pesquei nada, estou aqui direto, não pesquei nada. Mas hoje o dia está bonito, nada que céu bonito. Quem fez esse céu, né? Deus é muito misericordioso. E aí a gente começa adentrando, né, no caminho que a gente quer levar. Isso demonstra, irmãos, o quanto nós amamos a Cristo em tudo que fazemos. Isso é criar identidade no serviço ao Senhor, sem temor, sem vergonha, né? Isso é criar identidade. Tudo que fazemos, nós precisamos lembrar do nosso chamado. Isso não é um chamado do pastor, né? São chamados de todo crente. E aceitar esse chamado, ter esse compromisso de servir a Cristo em todos os lugares, é amá-lo profundamente. Cristo demonstra sua misericórdia e perdão por Pedro. Pedro estava angustiado pelo erro que ele cometeu na negação, e isso estava levando ele cada vez mais para uma vida distanciada do caminho da missão que Jesus deu para ele. E Jesus aqui reconstrói, cura Pedro. Mas de que forma que Jesus cura Pedro? Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Aí completamente diferente, né? Completamente quebrantado de coração, prestando atenção no que ele estava respondendo. Ele fala: Senhor, Deus, conhecedor de todas as coisas, onisciente no seu ser, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ouve mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo ali? Ligando o amor a ele ao quê? Vocês irmãos estão percebendo? Ao serviço na igreja. Que os cordeiros e as ovelhas estão aonde? Reunidos aonde? Na igreja. Jesus estava revelando aqui para Pedro que ele seria um pastor, que iria conduzir os seus servos, e que se ele amasse mesmo, ele deveria se dedicar a alimentar os seus irmãos. Pastor, mas eu não tenho um chamado para ser pastor. Não é disso que Jesus está falando, e não é esse exemplo que ele está dando aqui. Precisamos ampliar esse ensinamento. O que ele está dizendo é o seguinte: a proporção que você se entregar para mim, você vai demonstrar que você me ama. É isso que ele está dizendo. A proporção que você se entregar para mim, você vai demonstrar que você me ama. Verdadeiramente. E logo em seguida, veio uma informação que a maioria de nós talvez tomasse um choque, né? Pedro, parece que não aconteceu isso, né? Senhor Jesus, no versículo 18, fala para ele o seguinte: na verdade te digo,
que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Ou seja, você tinha liberdade para fazer o que queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Jesus está falando assim: a vida toda dedicada a mim vale a pena. Vale a pena. Porque no versículo 19 ele diz assim: e dito lhe disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a quem? A Deus. E aí o segundo ponto que nós vemos aqui, para nós termos uma identidade diante do Senhor. Definitivamente, irmãos, nós precisamos ter uma vida que glorifique a Jesus, que glorifique a Deus. Porque aquele que tem uma vida que glorifica a Deus, terá também uma morte que glorifica a Deus. Não importa se você vai viver aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas que toda a sua vida glorifique a quem? A Deus. E quando chegar o momento da nossa morte, que novamente Ele seja glorificado. Doxa, a palavra do grego, significa fazer lembrar, acima de tudo. E aí, quando a gente analisa a vida de Pedro, né? Pedro, até aquele momento ali, estava glorificando a Jesus através de atitudes precipitadas, que não tinha raiz em si mesmo. E aí, a partir desse momento, anotei aqui, Agostinho faz uma referência a esse momento aqui muito bonito, porque ele mostra a transformação de Pedro, de um negador para um que ama profundamente o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: este foi o destino do negador e do que ama profundamente, exaltado pela presunção. Ou seja, muitas vezes ele falava e parecia para os outros uma pessoa de muita fé, mas dentro do seu coração não tinha essa fé. Exaltado pela presunção, derrubado pela negação, purificado pelo choro, provado pela confissão, coroado pelo sofrimento. Isso é vida cristã de serviço ao Senhor. Como é que Pedro morreu, irmãos? Os irmãos sabem como é que Pedro morreu? Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Os pais da igreja contam isso, para não morrer igual ao seu Senhor e Salvador, porque ele não se achava digno da mesma morte que Jesus. Jesus está dizendo para ele: durante a vida você vai me glorificar, mas durante a sua morte também será. É isso que nós temos que entender por vida cristã e por identidade de serviço do Senhor. Cada um de nós tem uma história diante de Cristo. Cada um de nós. Se a doença nos abater, será para quê? Se o desemprego nos abater, será para quê? Se a bonança vier para a nossa vida, será para quê? Para a glória de Deus. E se a morte vier na nossa vida, a perseguição, o assassinato vier na nossa vida, será para quê? Para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus. É isso que nós temos que entender como vida cristã e como identidade no Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele.
Aquele que pertence a Jesus Cristo tem uma história própria diante do seu Senhor e Salvador. Não fica olhando para o lado. Você tem uma história própria diante do seu Senhor e Salvador. E Ele vai confirmar essa história para você. Não se preocupe, né? E por último, irmãos, a nossa identidade no serviço a Cristo, ela deve ser revestida no reconhecimento da soberania dele. A soberania de Cristo nos diz para onde ir, quando devemos ficar, em que tempo devemos nos movimentar, se é que devemos nos movimentar. Não é verdade? Essa é soberania. E obediência a essa soberania através de duas coisas: submissão e dependência. Quando ele fala para Jesus, e esse aí, o que vai acontecer com esse aí? O que ele ouve de Jesus? Se eu quero que ele fique até que eu venha, ou seja, se a minha soberania vai preservá-lo até a minha segunda vinda, o que te importa? Segue-me tu, ou seja, seja dependente, seja submisso, me obedeça, mas obedeça não é de qualquer forma, obedeça com amor, obedeça com amor, e aí você vai ter uma vida plena diante de mim. Então, irmãos, nós temos um exemplo claro aí de Pedro, tendo a sua identidade construída por Cristo, e pelos seus escritos na primeira e na segunda carta, nós vemos que ele aceitou essa transformação. Sim ou não? Quem conhece os escritos de Pedro sabe muito bem que ele aceitou essa transformação, ou seja, ele aceitou uma identidade própria no serviço do Senhor Jesus Cristo, e a sua vida aqui nessa terra foi para servir o Senhor com todo amor do seu coração e para glorificá-lo em vida e também na morte, porque depois de 2000 anos que ele partiu, nós continuamos usando o seu exemplo de sofrimento vicário, de sofrimento por Cristo, de sofrimento como aquele que se entregou realmente para o Senhor, como exemplo para a nossa vida. Sim ou não? Então, a fé de Pedro continua falando aos nossos corações e sendo um bom exemplo, completamente diferente do exemplo que ele estava sendo quando se desviou da sua fé. Ele adquiriu uma identidade própria no serviço do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos fortaleça no momento que estivermos em dúvidas, vacilantes, com tribulações, que o Espírito Santo de Deus nos coloque de pé através de uma identidade própria de serviço. Amém? Nós vamos passar